Já estou aqui com Vida Melhor, depois da idade certa, no valor de cada alimento, né, dos nutrientes que eles têm. E eu tinha falado para vocês que eu ia trazer aqui uma especialista em alimentação. E é a nutróloga e homeopata, a doutora Márcia Tornavoy. E olha, o fato é que as pessoas, quanto mais velhas vão ficando, mais precisam de cuidado, tá? Principalmente com a alimentação. Isso para todo mundo, gente. Com o tempo, muitas coisas mudam na nossa vida. Até mesmo o paladar, o interesse pela comida, né? E para explicar tudo isso melhor, como é que deve ser a dieta nutricional de uma pessoa da terceira idade, eu trouxe hoje a doutora Márcia Tornavoy, que é nutróloga, membro da Associação Brasileira de Nutrologia, especialista no estudo dos radicais livres e vai mostrar agora como é que é essa alimentação saudável na terceira, eu diria até na melhor idade. Por favor, doutora Márcia. Muito obrigada por ter vindo. Prazer recebê-la. Vamos sentar um pouquinho aqui. A gente estava falando aqui agora no intervalo que, além de tudo, você também é homeopata, né? Sim. E ela falou, podia tratar essa voz com homeopatia. Eu tô aqui tratando a base de água. Essa é uma conversadinha, uma aguinha. Isso aí, na próxima vez a gente vai... Próxima vez a gente vai falar de voz, então. É isso aí. Você já tá convidada. Bom, vamos falar de alimentação para a terceira idade. É diferente? Com certeza. A terceira idade tem uma série de dificuldades, como você já falou, né? Eles têm menos interesse pelos alimentos com o passar da idade, tem um paladar que já não é mais o mesmo, porque ele perde a noção do sal e do açúcar, principalmente, né? E os adultos, de um modo geral, eles precisam, principalmente quando vão ficando mais velhos, de uma orientação de como se alimentar, né? Do que precisa ser feito para que eles tenham os nutrientes adequados em cada alimentação. Como dividir essa alimentação, né? Como eles podem manter a saúde fazendo uma alimentação adequada, levando em consideração todas essas dificuldades. O sistema digestivo não é o mesmo, porque a digestão não faz o mesmo tipo de absorção, então a quantidade de nutrientes ingerida é menor e absorvida é menor. Menor ainda, quer dizer, ele já come menos e absorve menos. Exatamente. Então, os principais fatores que interferem, né, nesse estado nutricional, via de regra, são vários. Esse, por exemplo, a falta de interesse, falta de apetite, alguns problemas médicos, a pessoa está tomando algum tipo de medicamento, esse medicamento atrapalha, tem náuseas, tem dificuldade de deglutição, tem problemas na dentição, os idosos têm bastante problemas com a dentição, então isso tem que ser muito observado para que o problema da dentição não interfira na quantidade e na qualidade do alimento que ele tem que absorver e consumir diariamente. Eles têm dificuldades psicológicas, muitas vezes são pessoas que vivem sozinhas ou que se isolam. Ah, mas viver sozinho já é um problema na alimentação, porque uma pessoa sozinha em casa, ela fica pensando, vou fazer comida só para eu mesma comer, não vou fazer nada, não é verdade? Exatamente. Então, esse estado nutricional que expressa o grau das necessidades fisiológicas dos nutrientes do idoso, ele precisa ser observado em todas essas questões, porque às vezes a pessoa mora só, mas ela tem muitas atividades, ela faz atividade física, ela sai com os amigos, ela gosta de se cuidar, ela tem um estado emocional adequado, porque ela é alegre. E existem as pessoas que não, que apesar de viver em conjunto com outras, se isolam. Às vezes vivem até com a própria família e se isolam. Ou vivem em comunidades de idosos e se isolam. Então, todas essas dificuldades têm que ser observadas. Se o paciente tem dificuldade motora, às vezes ele não consegue pegar o alimento direito, às vezes ele não consegue pedir, se ele tem sede, isso é muito importante também, né? O idoso tem muita dificuldade em sentir sede. Então, ele desidrata com muita facilidade. E ele precisa tomar a mesma quantidade de água que uma pessoa mais jovem precisa. Então, veja bem, outra coisa importante é isso que a gente está vendo nessa foto, por exemplo. Muitas vezes, o idoso, por facilidade, acaba comendo esse tipo de alimento, principalmente quando ele está só. Que é um fast food, que é um nuggets que está lá no freezer e que ela põe lá na hora e um refrigerante e tudo. Então, isso não está correto, porque mesmo que ele não tenha situações adequadas de alimentação, minimamente, né, o fast food não é um alimento diário para o idoso, assim como não é para ninguém, para o idoso muito menos, porque os nutrientes contidos ali são muito poucos
e vai piorar a absorção, porque tem muita quantidade de farinha, tem muita quantidade de queijo, de coisas muito fortes que acabam fazendo que o idoso tenha problemas digestivos, como diarreias e coisas que ele acaba perdendo nutrientes em vez de ganhar. Né? Que dica a gente poderia dar, então, agora para uma pessoa que é idosa, que mora sozinha e que hoje tem, eu vou falar a palavra correta, que é preguiça de fazer comida para si mesma? Então, importante que, se ela tem preguiça de fazer, procure logo próximo da sua casa algum lugar que faça uma comida gostosa aquilo, que ela possa variar nas saladas, que ela possa comer arroz, de preferência integral, feijão, dia sim, dia não, diversificar nas carnes, né? Evitar de ficar comendo só carnes vermelhas. Mas aí o idoso tem um outro problema que a gente não pode esquecer. A vida fica difícil em alguns casos, porque vive só de uma aposentadoria, não fez aquele planejamento que a gente sempre aconselha fazer, mas aí, enfim, é pego de surpresa e o dinheiro também é pouco. Então, não dá para ir almoçar fora no restaurante por quilo. Seria ideal ter o que em casa, dentro da geladeira? Que a gente pode Seria ideal falar? ter dentro da geladeira frutas, no mínimo 3 qualidades de frutas, banana, por exemplo, importantíssimo, banana, maçã e uva são 3 frutas fundamentais para o idoso. Tá? Se ele comer uma de cada dessa por dia, está ótimo. Quantas uvas equivale a uma porção de uva? Um cacho de uva pequeno, vamos colocar 12 uvas. Tá ótimo, é uma porção boa por dia. Tá? Uma banana, uma maçã, um cacho de uva. Exatamente, isso está excelente. Uma média de 10 copos de água, ou sucos, ou gelatina, ou chás por dia. Gelatina é uma coisa que você vai, faz uma vez só deixa na geladeira, Exatamente. todo dia vai lá e come a gelatina. É uma coisa né? que ajuda a hidratar, ajuda a repor o colágeno, que é importante não só para a pele, mas para as articulações do idoso. Ele precisa comer legumes, então saladas, de preferência alface, cenoura, que é muito importante, beterraba. Né? Que também, presta atenção, você que é querido meu, querida minha, que já está aí na terceira idade, às vezes morando sozinha. Pega um dia, tem dias que a gente está um pouquinho mais inspirado. Aí você vai, faz a sua feira, vai na feira, já deixa todos os seus, suas folhas lavadas. A gente outro dia ensinou a organizar a geladeira, coloca tudo já num recipiente, de preferência se você tiver de vidro, senão pode ser de plástico fechadinho e lavado. Já se quiser deixar a cenourinha, pode ser até já raladinha, já cortadinho, coloca tudo fechadinho na geladeira, que olha, todo dia você vai lá, pega um pouquinho, monta a sua salada e pronto, não é? Isso mesmo. Comer de 3 em 3 horas, importantíssimo, para evitar de comer grande quantidade nas refeições. Ou, de repente, ficar sem comer de 3 em 3 horas e perder a fome e não comer mais nada nunca, né? Exatamente. Porque se você come as grandes refeições e em horários corretos, de manhã, no café da manhã, tá hora, mais ou menos. Porque a pessoa de idade, ela costuma ter mais rotina, né? Porque está aposentada, muitas das vezes. Ou tem um trabalho, mas é menos dinâmico, ou é menos estressante, menos corrido do que do adulto, né, mais jovem. Então, essa alimentação nos horários corretos, as refeições, ajuda muito a ele lembrar do que ele comeu e que quantidade comeu, né? E os intervalos de 3 em 3 horas, que são os lanchinhos entre as refeições, são super importantes. Aí sim, entra essa fruta, entra essa gelatina, entra o iogurte. A cada 3 horas, uma refeiçãozinha mais caprichada, mas no intervalo ainda pode entrar uma frutinha, uma coisinha assim? São 3 refeições por dia e são 3 lanches por dia. Que dão certo? 6 que dão as refeições. 6 refeições, exatamente. Ok. Né? Então, as 3 refeições são o café da manhã, almoço e jantar, o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde e o lanchinho da noite. Esses lanchinhos entram as frutas, o iogurte, a granola, né? Que mais? Um pão integral com um pedaço de queijo, coisas mais leves, mais suaves que ele possa comer. Evitar açúcar, né? Porque o idoso tem sempre a tendência, se for um comilão, tem tendência mais à obesidade. A obesidade pode levar a diabetes, pode levar a hipertensão, problemas cardíacos. E a falta de alimentação pode levar a deficiências e carências, né? Que é o contrário, problemas digestivos, problemas pulmonares, as pneumonias, né? As gripes frequentes. Então, tem que ter um equilíbrio. Comer as 3 refeições, coisas mais nutritivas, né? Evitar de ficar comendo doce, bala, muitas coisas que não têm nutrientes adequados. É verdade que se a gente come doce, bala, eles roubam nutrientes de outros alimentos? O que acontece é que ele desequilibra o seu sistema energético. Então, você acaba tendo uma saciedade muito rápida e, ao mesmo tempo, logo em seguida, você tem uma fome enorme. Né? Então, você desequilibra essa coisa. Às vezes, aquele idoso que não tem fome, se ele chupa uma bala, pronto, ele não quer comer mais nada.
Então, não é que o açúcar em si faz com que ele não absorva, mas atrapalha toda a sistemática dele de alimentação, de absorção e de desejo de alimento. Então, né? ó, a vovozinha que tem mania de ter balinha na bolsa para dar pro Isso. netinho, mas no final das contas vai comendo as balinhas quando não encontra o netinho, joga esse hábito fora que não tá com nada, não é verdade? Exatamente. Como uma fruta nesse horário, né? Faça um lanchinho mais adequado, toma um chá com algum pão integral, uma coisa mais gostosa, assim, que possa saciar e ter nutrientes. Né? E assim, tem gente, eu sei que depois, quando a gente tá mais velho, tem mais sensibilidade nos dentes. Exatamente. As frutas na geladeira, elas incomodam um pouco. Deixa na geladeira no dia anterior, aí você lembra, não, amanhã eu vou comer minha maçã. Você tira da geladeira para você não comer com aquele desconforto do gelado. Lembra da dica da banana, de cortar a banana daquele caule para ela amadurecer mais devagar. Porque se você mora sozinho, você não perde as frutas. Isso. Às vezes nem sozinho, né? Mas quando a gente tem filhos em casa, você faz a feira de uma semana que acaba em 2 dias. Mas quando é um casal, só a feira vai que ela estraga, né? Isso. Pois e também cortar as frutas, né? Não precisa morder, porque muitas vezes tem problema na dentição. Então, corte as frutas em pequenos pedaços, coma os pequenos pedaços com garfo, né? Fica mais gostoso, bota uma granola em cima, né? Um pouquinho de mel, às vezes. Ajuda, né? Melhor do que ficar comendo doce. Então, dá para se alimentar bem e é mais do que isso. Importante se alimentar muito bem na terceira idade. Não tenha preguiça, viu?